Olá, boa noite. Vamos dar início agora ao segundo dia de apresentações do oitavo Ecofórum em tempos de pandemia. O tema do dia de hoje é como uma pandemia evolui. Esse evento está sendo realizado pelos alunos da disciplina de seminários 1 e 3 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras. O modelo online está sendo proposto em detrimento ao isolamento social acometido pela pandemia de Covid-19. Meu nome é Jonathan e eu vou dar início às apresentações com a palestra com o tema A Origem das Pandemias, Animais e Zoonoses. Bom, em termos de pandemia, né, para entender a origem de uma pandemia, alguns temas permeiam a nossa cabeça. Por exemplo, a causa dessa pandemia, qual patógeno desencadeou, a distribuição local, né, se ela está concentrada, de onde ela veio, e qual a proporção que ela tem tomado, e a origem desse patógeno, né, de onde ele surgiu, que causou esse grande estrago. Bom, para a nossa situação atual, a gente já tem algumas respostas. Por exemplo, a gente sabe que a causa é o vírus SARS-CoV-2 e sabe que a distribuição é global e está em todos os continentes atualmente. E para a origem, a gente pode ter a perspectiva geográfica e a biológica. Para uma perspectiva geográfica, a gente tem que o primeiro caso foi documentado na China, e mais especificamente, né, na província de Hubei e Wuhan, e uma origem biológica, que no caso foi, né, em algumas espécies de morcego e no pangolim. Quando uma doença ela tem uma origem em algum animal e foi passada para o ser humano, a gente chama isso de zoonose. A zoonose, né, as zoonoses não são incomuns, não. 75% das doenças emergentes dos últimos 50 anos vieram de origem animal. E quando a gente associa essa informação, né, ao pouco conhecimento sobre patógenos potenciais em seres humanos e a existência de uma biodiversidade estimada em 7,7 milhões de espécies de animais, a gente preocupa, né, e chega a se perguntar: todos esses animais podem ser vetores de doenças? E algumas premissas vão nos responder essa pergunta. A primeira delas é que é necessário que haja contato, né? Esse contato direto ou indireto, porque se os animais estão isolados, dificilmente esse novo patógeno atingiria as populações humanas. Então, esse contato direto é quando o animal convive diretamente com o ser humano ou quando ele convive e interage com um outro animal, no caso dessa interseção com esse gatinho aqui, com um outro animal que conviva normalmente com o ser humano. Esse contato ele vai ser importante também, porque ele vai influenciar na adaptabilidade do patógeno ao organismo do ser humano. Uma outra premissa é a necessidade de, não necessidade, né, mas a proximidade filogenética, uma vez que a organização filogenética ela é dada pela distribuição de compartilhamento de características. Então, animais mais próximos filogeneticamente dos seres humanos vão ter características mais semelhantes. E nesse sentido, é muito mais provável que um patógeno que viva naturalmente num animal com características semelhantes aos seres humanos, que ele consiga nos infectar e tenha um sucesso adaptativo. Em termos do patógeno, algumas características são gerais e vão estar associadas à biologia do organismo. Se ele é uma bactéria, se ele é um protozoário ou se ele é um vírus. Mas, de forma geral, né, é necessário que ele tenha uma adaptabilidade ao novo organismo, e essa adaptabilidade pode ser influenciada por taxas de mutação. Populações de bactérias e de vírus possuem vida útil, né, um ciclo de vida muito curto. Então, mutações adquiridas numa geração são rapidamente transmitidas, e se ela confere alguma vantagem adaptativa ao corpo do ser humano, ela vai ser passada e o corpo do ser humano vai ser mais facilmente colonizado e acometido de novas doenças. Em termos de pandemia, né, para gerar uma pandemia, esse patógeno ele vai ter que ter um balanceamento entre a taxa de infecciosidade e a letalidade. Para a população humana é difícil a gente pensar que nós sejamos dizimados por um patógeno, mas em termos mais restritos, um patógeno muito letal ele vai acabar com a população e não vai conseguir sobreviver, né? Sem hospedeiro ele não sobreviveria. E se ele, ao mesmo tempo, se ele tiver uma baixa infecciosidade, ele não vai conseguir se transmitir e não vai conseguir ter uma ampla distribuição. A forma de contágio também é muito importante. Aqui, só para a gente comparar a distribuição, né, o contágio do Covid através da Covid, através
de vias respiratórias, é muito mais difícil de conter do que uma infecção com contaminação sexual, por relações sexuais. E aqui alguns exemplos, né, de zoonoses. O HIV, que atualmente acomete 38 milhões de pessoas, mas teve origem inicialmente em macacos, em chimpanzés, que através da caça e do consumo da carne, o vírus teve contato com o ser humano, sofreu mutações e veio ocasionar a AIDS, que já foi um problema muito maior, né, quando descoberta. O ebola, de maneira mais recente, foi documentado em morcegos de fruta, que transmitiu para primatas, antílopes e porco-espinho o contato com dejetos, secreções desses animais com o ser humano infectou e acabou ocasionando 11,3 mil mortes no continente africano. O sarampo já é uma doença que convive com seres humanos há muito tempo, mas teve origem no gado. E ele é fatal para demais mamíferos e para a população humana ele ainda ocasiona 1 milhão de mortes por ano. Para entender a Covid como uma zoonose, né, nós já sabemos que ela tem origem animal, então ela é uma zoonose, mas a gente já sabe que o patógeno é o SARS-CoV-2 e a família desse vírus ela já é documentada cientificamente há um tempo e 7 vírus da mesma família causam doenças em humanos. Ele tem uma alta taxa de transmissão e uma baixa letalidade, ele é transmitido por vias respiratórias, né, por fluidos respiratórios, e a doença vai ocasionar complicações no sistema respiratório. Sobre o transmissor, né, o morcego é um potencial transmissor não só da Covid, mas também de outras doenças, outros patógenos, né, porque ele é como o único mamífero voador, ele tem uma alta taxa metabólica, mantém uma alta temperatura, então o sistema imune está sempre ativo. Então, patógenos que estão no corpo do morcego podem não ocasionar doenças, né, nessa espécie, mas quando tem contato com outros organismos, podem vir a ocasionar doenças, como aconteceu com a Covid, como também eu falei do ebola, né? Também foi encontrado vírus no pangolim, e o vírus encontrado nessa espécie, ele tem uma compatibilidade genética superior a 90% com o vírus que é encontrado nos seres humanos. Por isso, ele é suspeito de transmissão também, né? De transmitir o vírus para os humanos. A quebra da barreira biológica suspeita, né, que o morcego é consumido como iguaria no mercado de Wuhan e o tráfico de animais silvestres, o pangolim era traficado como animal exótico. Então, isso deixava eles em contato com os seres humanos. Quebra da barreira geográfica é fácil de imaginar, uma vez que nós vivemos num mundo globalizado, então a interação entre países e continentes ela é constante. Então, para sair, desde o primeiro caso, né, na China, para sair para o mundo todo, não foi tão difícil assim. E dessa forma, a gente chega numa espécie de equação, né, que ocasionou o sucesso dessa pandemia. Um vírus potencial que teve contato com a população humana, com o seu hospedeiro natural, que seria o morcego, né? Conseguiu se adaptar ao corpo humano, tem uma alta taxa de transmissão entre pessoas e muitas vezes as pessoas sem o desenvolvimento de sintomas, mas é facilmente transmitido. A via de transmissão é uma via aérea, respiratória, e temos um mundo completamente interligado. Então, isso gerou o que a gente tem hoje, né? A situação que nós estamos passando. É importante ressaltar nessa palestra que, ainda que os animais sejam origem, né, desses patógenos, eles não são culpados por doenças. As interações entre hospedeiro e parasitas, elas são dadas de maneira ecológica e até mesmo evolutiva. E isso não justifica o ataque a esses animais como método de prevenção. Isso não vai acontecer. Isso não é certo, inclusive é crime. Aqui eu trouxe uma notícia do ataque aos macacos, quando foi documentado que eles poderiam transmitir a febre amarela, né? Para finalizar, eu levanto um questionamento, né, se é possível evitar novas pandemias. É difícil de afirmar isso, né? Porque a gente não sabe as características do patógeno que pode vir a ocasionar uma pandemia. E a gente ainda nem saiu dessa, né? Para ser bem sincero. Só que, em termos de zoonose,
evitar a quebra da barreira biológica e geográfica é o ideal. E a gente faz isso preservando, né, hábitats naturais, nós teremos palestras sobre isso, mas que mantém isolado a vida selvagem, silvestre, controlar o porte e também o tráfico de animais silvestres. E mais importante, né, talvez porque vai gerar essas duas outras medidas, é a criação de uma consciência ambiental coesa, né, para que a população entenda o valor da biodiversidade preservada, independente do seu uso ou do contato direto com ela. Por último, não menos importante, a valorização da ciência, que trabalha desde a documentação de vírus potenciais, de patógenos potenciais, até na descrição dessas espécies e métodos de prevenção, dos sintomas e das formas de contágio, e até em conter, né, os problemas posteriormente e na solução, que seria, por exemplo, a criação de uma vacina, que é o que nós tanto ansiamos atualmente, né? Basicamente é isso. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser feitas pelo chat. É interessante que vocês especifiquem qual palestra ou qual palestrante vocês querem perguntar ou querem conversar, para que nós possamos responder posteriormente de maneira mais adequada possível. Muito obrigado por apreciar o nosso evento. E aqui estão minhas referências. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Continuem aí com outras palestras que virão.